Você já teve aquela sensação estranha de que sua vida estava caminhando em uma linha reta, com tudo devidamente planejado e organizado, e de repente, do nada, vem um acontecimento que vira o seu tabuleiro de ponta cabeça? É aquele momento em que o chão parece sumir e você fica ali, parado, tentando entender o que foi que aconteceu. Imagine receber uma notícia que não apenas muda os seus planos para o final de semana, mas que altera completamente o curso de toda a sua existência, colocando em risco a sua reputação, o seu casamento e até a sua segurança. Pois é, foi exatamente nesse cenário que Maria se encontrou. A gente costuma olhar para as figuras da Bíblia como se elas fossem estátuas de gesso, frias e sem emoções, mas eu quero que você tente sentir, nem que seja por um segundo, o peso do que aconteceu com aquela jovem. Ela não tinha um manual de instruções e muito menos um mapa detalhado do que viria pela frente. O que ela tinha era um chamado que desafiava toda a lógica humana que a gente conhece. E é aqui que a gente começa a nossa conversa de hoje. Porque a história dela não é sobre um evento mágico do passado, mas sobre a luta interna que todos nós enfrentamos quando Deus nos pede algo que a nossa mente racional simplesmente não consegue processar. Sabe, a gente vive em uma era onde queremos ter o controle absoluto de tudo. Nós usamos aplicativos para prever o tempo, planilhas para organizar o dinheiro e calendários que dizem exatamente o que vamos estar fazendo daqui a 5 ou 10 anos. A incerteza é o nosso maior pesadelo. Mas o que Maria nos ensina logo de cara é que a confiança real, aquela que é profunda e verdadeira, só começa de fato quando o nosso entendimento termina. É muito fácil dizer que confia em alguém quando você entende todos os passos do processo. É simples dizer que acredita quando o resultado final parece lógico e favorável. Mas e quando o que está sendo pedido para você parece um erro? Ou pior, e quando parece que seguir esse caminho vai te trazer mais problemas do que soluções? Maria era uma mulher comum, em uma vila pequena, com sonhos que provavelmente envolviam uma vida tranquila ao lado do seu noivo. De repente, um mensageiro do céu aparece com uma proposta que quebraria todos os protocolos sociais da época. Naquele tempo, uma gravidez fora do casamento era uma sentença de morte social, ou até física. Mas em vez de fazer uma lista de 10 motivos pelos quais aquilo era uma péssima ideia, ou de exigir um relatório detalhado de como Deus iria protegê-la das fofocas e do julgamento, ela deu a resposta mais corajosa que alguém poderia dar. Ela disse sim. Esse sim de Maria não foi um ato de alguém que era passiva ou que não tinha opinião própria. Pelo contrário, foi o ato de maior rebeldia contra o medo que eu já vi. A gente costuma pensar que as pessoas inteligentes são aquelas que questionam tudo até ter certeza absoluta, mas na verdade, a inteligência espiritual está em reconhecer que a nossa visão é limitada demais para enxergar o quadro inteiro. Imagina que você está olhando para um único ponto de uma pintura gigantesca. Você vê apenas uma mancha de tinta escura e acha que aquilo é feio ou que não faz sentido. Mas Deus está vendo a tela inteira. Ele está vendo como aquela mancha escura é necessária para dar profundidade e contraste para a obra final. Maria entendeu que ela era apenas uma parte de algo muito maior e que a inteligência de Deus é infinitamente superior ao nosso raciocínio limitado. Ela trocou o porquê pelo eis-me aqui. E essa troca é o que separa as pessoas que vivem presas na ansiedade daquelas que conseguem caminhar com paz, mesmo no meio da tempestade. Eu fico pensando em quantas vezes a gente perde oportunidades incríveis porque estamos tentando fazer as contas e elas nunca batem. A gente quer que a conta de 2 mais 2 seja sempre 4, mas no reino de Deus, às vezes, 2 mais 2 resulta em algo que a gente nem consegue nomear. Confiar em Deus quando tudo faz sentido não é fé, é apenas concordância.
A fé de verdade, aquela que transforma a história, é aquela que se manifesta quando a luz se apaga e a gente continua caminhando, porque conhece a voz de quem está nos guiando. Maria não precisava entender a biologia do que estava acontecendo, nem a sociologia do impacto que aquilo teria em sua comunidade. Ela só precisava saber quem era que estava pedindo. Muitas vezes, a gente foca tanto no tamanho do desafio que esquece de olhar para o tamanho de quem nos chamou para ele. É como se a gente estivesse em um barco no meio do oceano e ficasse o tempo todo medindo a altura das ondas, em vez de olhar para o capitão que já enfrentou tempestades muito piores. A lógica humana é uma ferramenta excelente para as coisas deste mundo, mas ela é uma péssima bússola para as coisas do espírito. Se Maria tivesse seguido a lógica, ela teria fugido. Se ela tivesse seguido o bom senso da época, ela teria negado o chamado. Mas ela escolheu o caminho da entrega total. E essa entrega é o que eu chamo de salto no escuro com a rede de segurança da fé. A gente tem esse medo constante de que, se a gente se entregar totalmente ao que Deus quer, a gente vai se perder ou vai sofrer. Mas a verdade é que a gente só se encontra de verdade quando para de tentar se segurar nas beiradas da nossa própria segurança. Maria nos mostra que o verdadeiro poder não está em ter todas as respostas, mas em estar disposto a viver com as perguntas, sabendo que Deus já tem a conclusão de cada uma delas. Ela não foi uma vítima das circunstâncias, ela foi uma protagonista que escolheu confiar quando o mundo inteiro diria para ela desconfiar. É impressionante como a história dela nos confronta. Ela não pediu um sinal miraculoso que provasse que tudo daria certo no final. Ela não pediu garantias de que José não a abandonaria. Ela simplesmente aceitou o desconhecido. E essa aceitação é uma forma de descanso. Quando você aceita que não precisa entender tudo, um peso enorme sai das suas costas. A ansiedade nada mais é do que a nossa tentativa frustrada de ser o Deus da nossa própria vida, tentando prever e controlar cada variável. Maria abriu mão desse controle. Ela disse, em outras palavras, eu não entendo como, eu não entendo quando, mas eu sei em quem eu confio. E esse saber em quem é muito mais poderoso do que saber o como. No nosso dia a dia, a gente enfrenta pequenos chamados de Deus que a gente ignora porque não parecem lógicos. Talvez seja perdoar alguém que não merece, ou investir tempo em algo que não vai trazer retorno financeiro imediato, ou simplesmente manter a calma quando tudo está desmoronando. A gente para, analisa, vê que não faz sentido e recua. Mas, e se o sentido estiver exatamente na obediência e não no resultado visível? Maria foi a primeira pessoa a carregar o Evangelho, literalmente. E ela fez isso sem ter um único versículo escrito para se apoiar, apenas uma palavra que foi plantada no coração dela. Isso nos ensina que a nossa caminhada com Deus não é baseada em evidências científicas ou em certezas matemáticas, mas em um relacionamento de confiança absoluta. É como uma criança que segura a mão do pai para atravessar uma rua movimentada. A criança não entende as regras de trânsito, ela não sabe a velocidade dos carros e nem por que precisa esperar o sinal verde. Ela só confia que enquanto estiver segurando aquela mão, ela estará segura. Maria se tornou essa criança diante do Criador. Ela deixou que ele guiasse os passos dela por caminhos que ela nunca teria escolhido por conta própria, mas que eram os únicos caminhos que levariam à salvação de toda a humanidade. Por isso, quando você se sentir perdido e achar que nada na sua vida está fazendo sentido, lembre-se de que o sentido não é algo que você encontra com a sua cabeça, mas algo que você experimenta com o seu coração quando decide dizer sim. O plano de Deus para a sua vida pode ser muito mais estranho, difícil e ilógico do que você jamais imaginou.
mas ele também é infinitamente mais recompensador do que qualquer plano que a sua lógica poderia construir. A coragem de Maria não estava na ausência de dúvidas, mas na presença de uma fé que era maior do que qualquer incerteza. Ela nos ensina que o sim que desafia a nossa lógica é o mesmo sim que abre as portas para o sobrenatural. Mas e depois que você diz esse sim? E quando a promessa é feita, mas a realidade que vem logo em seguida parece ser o oposto de tudo o que você esperava receber? Depois que a gente dá o passo inicial e aceita o desafio, a gente tem essa ideia romântica de que tudo vai se encaixar perfeitamente, como se o universo inteiro fosse abrir um tapete vermelho para a nossa passagem. Mas a realidade da vida, e principalmente a realidade de quem decide caminhar com Deus, costuma ser bem diferente desse comercial de margarina que a gente imagina. Maria deu o sim mais importante da história, mas o que veio logo depois não foi um banquete em um palácio. Foi o cheiro de palha suja, o bafo dos animais em um estábulo frio e a incerteza de uma fuga desesperada para o Egito no meio da noite. Eu já estive em situações onde eu tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa, seguindo o que eu acreditava ser o meu propósito, e de repente me vi em um cenário de caos total. Eu me lembro claramente de uma fase da minha vida em que eu decidi largar uma segurança financeira para investir em um projeto que eu sentia, no fundo da alma, que era o meu chamado. Eu achava que por estar fazendo algo bom e com uma intenção pura, as portas iam se abrir automaticamente. Mas o que aconteceu foi que eu quebrei a cara. Fiquei sem dinheiro, perdi amizades que eu achava que eram eternas e passei noites em claro perguntando para o teto onde foi que eu tinha errado. O meu grande erro, e talvez seja o erro que você está cometendo agora, foi achar que a paz é o mesmo que o conforto. Eu achava que se as coisas estavam difíceis, era porque eu estava fora do caminho de Deus. Eu olhava para o meu estábulo particular, para a minha falta de recursos e para as críticas que eu recebia e pensava que Deus tinha se esquecido de mim ou que eu tinha entendido tudo errado. Mas quando eu olho para a trajetória de Maria, eu percebo que o caos externo não tem nada a ver com a aprovação divina. Ela estava carregando o próprio Filho de Deus e mesmo assim não tinha um quarto decente para dar à luz. Imagine a cabeça dessa mulher. Ela poderia ter pensado que o anjo era uma alucinação ou que a promessa tinha validade vencida, mas ela não fez isso. Ela sustentou a paz em meio ao caos, porque a paz dela não vinha do ambiente, mas de quem estava dentro dela. A gente comete esse erro primário de tentar organizar o mundo lá fora para conseguir ficar tranquilo aqui dentro. A gente gasta uma energia enorme tentando controlar as fofocas, tentando fazer o dinheiro render mais, tentando garantir que ninguém nos magoe. É uma luta perdida. O mundo vai ser barulhento, as pessoas vão ser injustas e os planos vão falhar. O aprendizado que eu tirei das minhas quedas é que a verdadeira maturidade espiritual é aprender a dormir no meio da tempestade, assim como Jesus fez anos depois naquele barco. Eu aprendi que quando eu ficava desesperado tentando resolver tudo sozinho, eu só mostrava que a minha confiança era de vidro. Se qualquer ventinho quebra a sua paz, então a sua paz não é real, é apenas uma ausência temporária de problemas. Eu quero que você pense em um momento da sua vida onde tudo parecia estar dando errado, mesmo você tentando ser uma pessoa boa. Talvez você tenha sido demitido injustamente, ou talvez um relacionamento tenha acabado quando você mais se dedicou. O primeiro instinto é a revolta. A gente quer gritar com o céu e exigir explicações. Mas olha para o silêncio de Maria. A Bíblia diz que ela guardava todas essas coisas no coração. Ela não saiu por aí reclamando da falta de hospital em Belém ou da perseguição de Herodes. Ela entendeu que o processo de Deus muitas vezes envolve um deserto antes da terra prometida.
O deserto não é um erro de percurso, ele é o próprio percurso. É no deserto que a gente perde o excesso de bagagem e aprende a depender de apenas uma fonte. Nas minhas experiências, eu percebi que os meus maiores erros vieram da minha pressa. Eu queria que o final da história chegasse logo. Eu queria que o sucesso viesse sem o aprendizado. Eu queria a coroa sem passar pela cruz. E toda vez que eu tentava acelerar o tempo de Deus, eu criava mais caos para mim mesmo. Eu tentava ajudar Deus a cumprir a promessa dele e acabava fazendo uma bagunça ainda maior. Aprender com Maria é aprender a ter paciência com o tempo do Criador. É entender que, se ele te colocou em um caminho, ele é o responsável por te sustentar nele, mesmo que o caminho seja por um vale escuro. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que aqueles momentos de maior dificuldade foram os que mais me moldaram. Aquela falta de dinheiro me ensinou a ser grato por cada centavo. Aquela solidão me ensinou a encontrar companhia na oração. Aqueles erros de julgamento que eu cometi me ensinaram a ter mais misericórdia com os outros. Se tudo tivesse sido fácil, eu seria uma pessoa superficial, arrogante e sem nenhuma profundidade. Maria não se tornou a mulher mais importante da história porque teve uma vida fácil, mas porque foi capaz de manter a sua essência intacta, mesmo quando o mundo ao redor dela parecia estar desmoronando. Você já parou para pensar que o caos que você está vivendo hoje pode ser o treinamento para o que você vai viver amanhã? Se você não consegue confiar em Deus quando o aluguel está atrasado ou quando alguém fala mal de você, como vai confiar quando tiver responsabilidades ainda maiores? A gente pede por bênçãos grandes, mas não quer passar pelo processo de crescimento que essas bênçãos exigem. Maria foi preparada no silêncio, na fuga e na simplicidade. Ela não precisava de aplausos para saber que estava no caminho certo. Ela só precisava daquela voz mansa que um dia falou ao seu coração. Eu queria te convidar a fazer um exercício de honestidade agora. Pare de olhar para os seus problemas como se fossem inimigos que vieram para te destruir. Comece a olhar para eles como ferramentas de Deus, para tirar de você tudo o que é falso. Às vezes, Deus permite que o nosso mundo caia para que a gente pare de construir em cima da areia. Ele quer que a gente construa sobre a rocha da presença dele. E essa rocha não se abala com crise econômica, com doença ou com rejeição. Eu errei muito tentando salvar a minha própria pele, tentando manter as aparências de que estava tudo bem, quando, na verdade, eu estava morrendo de medo. O dia em que eu admiti o meu medo e disse que não tinha o controle de nada, foi o dia em que a paz de verdade entrou na minha casa. A lição de Maria é sobre essa resistência silenciosa. É sobre saber que o plano de Deus não falha, mesmo quando parece que tudo deu errado. O nascimento em um lugar humilde não era um sinal de fracasso, era um sinal de que Deus se manifesta na simplicidade e naquilo que o mundo despreza. Se você se sente desprezado, se sente pequeno ou sente que a sua vida está uma bagunça, talvez você esteja exatamente no lugar onde Deus quer realizar o maior milagre da sua história. Não deixe que o barulho dos problemas abafe a voz da promessa. Sustentar a paz não é sobre ter uma vida sem lutas, mas sobre ter uma certeza que é maior do que qualquer guerra. A gente passa tanto tempo tentando proteger o que a gente construiu, tentando segurar com unhas e dentes as coisas e as pessoas que a gente ama, que a gente esquece que nada disso é realmente nosso. Maria teve que aprender essa lição da maneira mais difícil possível. Ela carregou a promessa nos braços, cuidou dela, protegeu-a dos perigos, mas chegou um momento em que ela teve que fazer algo que vai contra todo o instinto humano. E se o plano final de Deus exigir que você abra as mãos da única coisa que você mais lutou para manter de pé? Abrir as mãos de algo que a gente ama,
algo em que depositamos todo o nosso suor e todas as nossas orações, talvez seja a coisa mais difícil que um ser humano pode ser desafiado a fazer. Quando eu olho para o momento em que Maria estava ali, parada diante daquela cruz, eu vejo o ápice do que significa confiar. A gente costuma falar de fé quando estamos pedindo para receber alguma coisa, mas a fé de verdade, aquela que é forjada no fogo, se mostra quando a gente precisa devolver algo para as mãos de Deus. Maria tinha recebido uma promessa extraordinária. Ela carregou o próprio Criador no colo, ensinou o passo a passo da vida para aquele que criou os caminhos, e agora ela estava vendo tudo aquilo ser destruído da forma mais violenta e injusta possível. Para qualquer um de nós, aquele seria o momento de dizer que Deus falhou, que a promessa era uma mentira ou que o plano tinha dado errado. Mas a postura de Maria nos ensina que confiar em Deus não é sobre garantir que o nosso tesouro fique seguro na nossa estante, mas sobre entender que Ele tem o direito de fazer o que quiser com aquilo que Ele mesmo nos deu. Eu já vivi o meu próprio momento de pé de cruz e confesso que não tive nem 10% da força que ela teve. Houve uma época em que eu construí um projeto que eu tinha certeza absoluta que era a minha missão de vida. Eu trabalhei dia e noite, coloquei cada centavo que eu tinha e, o que é mais importante, eu coloquei a minha identidade naquilo. Eu dizia para todo mundo que Deus tinha me dado aquele sonho. E quando as coisas começaram a desmoronar, eu entrei em um estado de negação total. Eu tentava segurar as paredes que estavam caindo com as minhas próprias mãos, achando que se eu fizesse força o suficiente, eu poderia salvar o que Deus já tinha decidido deixar morrer. O meu grande erro foi achar que, pelo fato de Deus ter me dado algo, eu me tornei o dono daquilo. Eu não entendi que nós somos apenas administradores temporários de tudo o que passa pelas nossas mãos, sejam carreiras, sonhos ou até as pessoas que amamos. A gente comete esse erro o tempo todo. A gente agarra as coisas com tanta força que os nossos dedos começam a sangrar. E o pior é que esse aperto sufoca a própria bênção. Maria poderia ter se desesperado, poderia ter tentado intervir de forma humana, mas ela permaneceu de pé. Estar de pé diante da dor é um dos maiores atos de adoração que existem. Ela nos mostra que a confiança de verdade não termina quando o sofrimento começa. Muitas vezes a gente acha que se algo dói é porque não é de Deus. Mas a história de Maria nos prova que o caminho da vontade de Deus pode passar pelo centro da dor mais profunda que uma mãe pode sentir. A lição aqui é profunda e dói só de pensar. Deus não nos deve explicações. Ele não precisa nos dar um relatório detalhado de por que Ele está permitindo que uma porta se feche ou por que Ele está levando embora algo que a gente considerava essencial. Aprender com os meus erros me ensinou que a resistência em entregar é o que causa o sofrimento prolongado. Quando eu finalmente soltei aquele projeto, quando eu abri as mãos e disse que Deus podia ficar com os pedaços do que sobrou, foi que eu senti a primeira lufada de paz em meses. A gente sofre porque quer ter a última palavra, porque quer que a nossa vontade prevaleça sobre a inteligência de um Deus que enxerga a eternidade. Maria não via o domingo da ressurreição enquanto estava na sexta-feira da paixão. Ela via apenas o fim, ela via apenas o silêncio, mas mesmo assim ela não abandonou o posto. Ela confiou que se Deus era o autor daquela história, Ele sabia como escrever o capítulo final, mesmo que aquele capítulo parecesse uma tragédia aos olhos humanos. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja segurando algo que já deveria ter entregado. Pode ser um relacionamento que você sabe que não te faz bem, mas você tem medo da solidão. Pode ser um cargo que te consome e te afasta da sua essência, mas você tem medo da falta de dinheiro. Ou pode ser apenas uma ideia que você tem sobre como a sua vida deveria ser e você não aceita que Deus tenha outros planos.
a gente precisa aprender a arte de soltar. Soltar não é desistir, é transferir a responsabilidade para quem realmente tem o poder de resolver as coisas. Quando a gente abre as mãos, a gente permite que Deus coloque coisas novas nelas. Mas como Ele vai te dar algo novo se as suas mãos estão ocupadas tentando segurar o que já passou? O sacrifício que Maria fez no Calvário foi o de aceitar que o filho dela não pertencia a ela, mas ao mundo e ao propósito do Pai. Esse desapego espiritual é o nível mais alto de maturidade que um ser humano pode alcançar. É entender que tudo o que a gente tem é emprestado. Os nossos filhos, o nosso talento, a nossa saúde e o nosso tempo. Tudo é dele, por ele e para ele. Quando a gente entende isso, a perda deixa de ser um golpe de sorte ou um castigo de Deus e passa a ser apenas um movimento necessário em um tabuleiro que a gente ainda não compreende totalmente. Eu aprendi, da forma mais dolorida possível, que o controle é uma ilusão que a gente cria para não se sentir vulnerável. Mas a verdade é que a nossa única segurança real é estar nas mãos daquele que pode todas as coisas. Imagine a força necessária para não se amargurar. Maria não se tornou uma mulher amarga. Ela continuou com os discípulos, ela continuou acreditando, ela continuou sendo o pilar daquela igreja primitiva. Isso me ensina que a entrega não nos esvazia, ela nos expande. Quando você entrega o que mais ama para Deus, você não está perdendo aquilo. Você está apenas colocando em um lugar onde o tempo e a morte não podem tocar. A minha experiência de perda foi o que me deu a profundidade que eu tenho hoje. Se eu não tivesse perdido aquele sonho, eu nunca teria descoberto a minha verdadeira voz. Eu teria continuado sendo uma pessoa superficial, que só confia em Deus quando o saldo bancário está positivo. A queda me ensinou a olhar para cima. A lição final que Maria nos deixa é que a confiança é um exercício diário de abrir as mãos. Não é um evento único que você faz em um retiro espiritual e pronto. É toda manhã, quando você acorda e percebe que as coisas não saíram do jeito que você queria. E mesmo assim, você escolhe agradecer. É quando você recebe um não da vida e, em vez de se revoltar, você pergunta a Deus o que Ele quer te ensinar com aquele silêncio. Confiar sem entender é o maior presente que a gente pode dar ao Criador, porque mostra que a gente o ama pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele faz por nós. Maria amava o Deus que deu o Filho, mas ela também amava o Deus que permitiu que o Filho fosse levado. Eu queria que você saísse dessa nossa conversa hoje com uma pergunta martelando na sua cabeça, mas não uma pergunta de medo, e sim de libertação. O que é que você está segurando com tanta força hoje que está te impedindo de descansar? O que é que você tem pavor de perder, a ponto de isso ter se tornado um ídolo no seu coração? A paz que você tanto procura está do outro lado da sua entrega. Não espere entender para confiar. Comece a confiar hoje, exatamente no meio da confusão, exatamente diante da cruz que você está carregando. Faça como Maria. Permaneça de pé. Guarde as promessas no coração e saiba que o autor da vida nunca deixa uma história terminar em cinzas quando ela foi colocada nas mãos dele. A força de uma mulher e de qualquer pessoa de fé não está no que ela consegue conquistar por conta própria, mas na coragem de se deixar levar por uma vontade que é infinitamente maior e melhor do que a dela. Maria foi a maior prova de que o vazio que a entrega deixa é o espaço exato que Deus precisa para realizar o impossível. E se você acha que a história dela termina ali, naquele momento de dor, você precisa ver como a fidelidade de Deus se manifesta quando a gente menos espera. Se esse papo de hoje mexeu com você e te fez olhar para a sua vida de um jeito diferente, não guarda isso só para você. Deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que também estão precisando aprender a soltar o que dói.
Se inscreve no canal para a gente continuar essa jornada de profundidade e autoconhecimento através das histórias mais poderosas que já foram escritas. Comenta aqui embaixo. Qual é a lição de Maria que mais falou ao seu coração hoje? Eu quero muito ler a sua história e saber o que você está aprendendo a entregar. E não para por aqui, viu? Tem outros vídeos incríveis aqui no canal, contando a trajetória de outras mulheres que, assim como Maria, mudaram o mundo com passos de fé que ninguém entendeu na hora. Assiste ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora e a gente se vê lá.